E aí, pessoal que curte tecnologia? Hoje eu queria trazer umas informações bem interessantes sobre o Stable Diffusion. É uma alternativa ao Midjourney, ao DALL-E, Lexica, que são geradores de imagem por aí que já possuem vamos colocar assim, um preset já pré-configurado, né, para geração. Então você vê que eles possuem basicamente o mesmo padrão, a não ser que você consiga desenvolver um pouco mais o prompt. E o Stable Diffusion não, ele traz uma abordagem um pouco diferente, ele é um programa com código-fonte aberto e você consegue desenvolver inúmeras situações nele. Então, eu queria trazer uma abordagem rápida, direta, explicativa a respeito do programa. Então, eu tenho aqui os checkpoints, né? Os checkpoints é o que você coloca nele justamente para poder ter a qualidade ou o tipo de desenvolvimento de imagem que você vai ter. Por exemplo, eu gosto bastante desse Realistic Vision, ele traz uma gama bem grande de conteúdo. Então, vou colocar aqui a cat, por exemplo. Então, vou mandar gerar aqui um prompt simples. Ele vai dar uma carregadinha, porque eu acabei de abrir ele aqui agora para trazer esse vídeo para vocês. Ele é bem simples, né? Ele tem aqui, no caso, algumas configurações, inclusive os settings dele é bem extenso. Agora a gente pode fazer uma abordagem completa. As extensões eu já tenho algumas instaladas. Ele já criou um gato aqui pra mim. É que ele tem uma aparência bem interessante. Eu vou até travar o seed. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o seed. Então se eu clicar aqui agora e manter, ele vai gerar sempre o mesmo gato. Eu tenho os prompts negativos. Eu tenho o sampling methods, que o Euler é o melhor, mas tem os DPM2 Carras, esse aqui é SD Carras também é bom. Então você pode testar. Cada um vai gerar uma imagem diferente. Alguns tendem na verdade a ser até igual, mas eles nunca vão ser 100% igual. Vai estar sempre parecido. Você tem aqui a quantidade de passos, então 20, 15, 20 geralmente é o mínimo para você gerar uma boa imagem. Você colocando mais, ele tende a 40 ou 60. Ele vai mudar essa imagem, ele não vai tratar ela como igual. Ele vai melhorar inclusive. Para pessoas você tem aqui Restore Faces. Você tem o Tiling, por exemplo, se você faz uso de algum programa 3D e precisa criar ou vai fazer um papel de parede, papel de carta, não sei, qualquer coisa. Você clica nesse time, ele vai gerar uma emenda. Então, tipo, quer dizer, ele não vai ter emendas, né? Então você vai ter sempre continuidade em todos os cantos. Então, se você colocar uma flor aqui, vamos colocar aqui a cat e vamos ver o que ele vai fazer aqui no time, como que ele vai gerar esse gato emendado aqui. Ele deve gerar alguns. Tá vendo? Ele gerou um só. Só que o que acontece? Essa coloração ela encaixa em cima e esse lado encaixa aqui. Então eu consigo colocar isso aqui infinitas vezes. Por exemplo, se eu colocar aqui flowers, tá vendo? Ele vai criar uma emenda. Então essa flor aqui ela encaixa aqui, essa aqui encaixa aqui, esse detalhe encaixa aqui. Então ele vai criar uma emenda infinita. Eu tenho aqui a resolução é um passo muito interessante, que ele vai sempre trabalhar com múltiplos, vamos colocar assim, 256. Não necessariamente múltiplos, né? Por exemplo, posso colocar 64, 128, 256, 1512, 768, 1024, sempre assim. Então, por exemplo, se você precisar gerar uma imagem 1500 por 1000, é melhor você gerar 1536 por 1024. Ele é configurado para gerar esses múltiplos.
justamente porque 1500 para 1000, como ele não tem um padrão, não é um padrão múltiplo de, vamos colocar assim, de 32 ou 16, ele acaba sobrecarregando a memória da placa de vídeo e você não consegue gerar a imagem que você precisa. Então, nesse caso, se você colocar 1536 por 1024 é mais fácil, ele gera e carrega menos a memória. Aqui você tem a quantidade de soluções que você vai ter e o tamanho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui duas, por exemplo, vou gerar o mesmo gato, ele vai pegar esse seed e ele vai gerar o seed com esse final 520 e o próximo vai ser 521. Então, ele vai me dar duas soluções. Se eu colocar o batch size, deixa eu acabar ali. Tá vendo? Ele já me deu uma opção. Se eu clicar aqui em cima, ó, então eu tenho aqui o primeiro seed 520 e o segundo seed 521 e ele vai criando infinitamente. Se eu colocar o batch size aqui, ele vai criar a respeito de tamanho. Eu nem uso o batch size direito, eu só uso aqui a quantidade, geralmente eu coloco 4 ou 6 quando eu precisar de alguma, tá vendo? Alguma solução alternativa que ele vai criando do lado. Não acho viável. Eu prefiro usar sempre a quantidade. Tá vendo? Nem fez muito efeito, né? Que aí no caso ele aumentou o tamanho dessa primeira imagem que é dupla. Então eu preciso só da quantidade mesmo. Então aqui eu vou colocar esse CFG Scale, ele é bem interessante. Ele trabalha com, vamos colocar assim, o contraste da imagem. Ele muda a imagem também, porque a contagem acaba sendo diferente ao nível de processamento. Eu coloquei dois aqui para um teste. Tá vendo? Então ele vai dessaturar bastante, não necessariamente dessaturar, mas ele vai trazer muito pouca cor na hora de gerar a imagem. E se eu fizer o contrário, ele vai gerar bastante cor. Ele trabalha bem mais os contrastes. Isso varia, por exemplo, se você precisa gerar alguma pessoa mais realista, tá vendo? Ele está gerando o mesmo gato, um gato na mesma posição, em posição próxima, mas aqui ele já ficou com uma imagem bem mais contrastada. Isso aqui já puxa bastante para o estilo léxica. Então, por exemplo, estava no 7, se às vezes você colocar um 4 ou 5, ele consegue uma boa qualidade. Então, para pessoas, às vezes dependendo da cena que você estiver fazendo uso, você colocar 2 ou 3, 4, 4 ou 5, talvez ele fica bom, mas por exemplo, se você estiver fazendo alguma imagem externa, talvez você tenha que carregar para 10, 12, 15, seja melhor. Aqui eu tenho o VAI, o Tiled Diffusion e o VAI. Isso aqui é para eu conseguir aumentar a escala da imagem, porque eu consigo gerar na minha placa de vídeo até próximo disso aqui se ela estiver zerada, 2048 por 2048, que é o limite dele, mas eu consigo gerar. A minha é uma placa de 8 GB, eu não tenho problema com ele aqui. Ele tem funcionado muito bem. É um pouco lento para geração, mas não tenho tido problema, então eu uso bem pouco. Isso aqui tem o Contronet. O Contronet é fantástico. A gente pode criar um vídeo, se vocês tiverem curiosidade, a respeito só dele. No momento aqui eu estou fazendo só a questão do gato. Aqui a gente vai passar para uma outra coisinha que o Stable Diffusion tem. Tá vendo que eu coloquei 9, ele vai gerar um pouquinho mais de contraste. Eu acho que gera umas imagens bem bacanas, tá vendo? Tudo depende da característica que você quer. Então, por exemplo, aqui se eu precisar de um prompt, se eu quiser colocar aqui um gato anime, eu vou colocar isso aqui, anime, a cat, vamos ver o que ele vai trazer. Tá vendo? Ele já mudou, ele já trouxe um gato anime. Se eu quiser um real, aquele lá já ele tende a trazer isso, hyper realistic. Mas aí eu quero usar alguns prompts para evitar fake, evitar 2D, evitar 3D.
eu não quero render, eu não quero malformed, eu não quero deformed. Então eu não quero nada disso. Possivelmente ele já vai me dar um gato diferente daquele se aquele gato que eu gerei primeiro ele tiver alguma inconformidade que ele tenha bata dentro disso aqui. Então se ele tiver algo, ele não vai me trazer. Aqui eu posso completar aqui, enquanto ele gera, eu posso colocar aqui, tá vendo? Ele já gerou um gato diferente porque ele puxou alguma coisa que não encaixou nisso aqui. Então ele saiu fora. Tá vendo? Esse aqui nem tá hiper realista. Ele até não ficou muito legal não. Mas eu posso completar aqui, por exemplo, com uma Beautiful Light. Eu posso trazer um Overcast Light, que é trazer o tipo de coloração para nublado. Acredito eu que se eu reduzir aqui para 7 ou 6, ele deva trazer esse gato bem mais realista. Ele forçou bastante aqui o contraste, ele ficou até meio parecendo uma pintura. Tá vendo? Ele continua melhorando a imagem, pelo menos a princípio, ó, tá vendo? Agora ele já melhorou bastante a qualidade, mas ela tá bem estourada, então vou puxar ela aqui para 6. Porque como isso aqui influencia bastante. Eu posso simular também artistas aqui, tipo, eu quero com a qualidade, vamos supor, Leonardo da Vinci ou algum outro, olha, a qualidade aqui já está bem legal. Se eu colocar aqui, por exemplo, Art by Artgerm, ele vai copiar a característica desse artista. Deixa eu ver se ele vai ter algum efeito no gato. Tá vendo? Ele já traz um traço mais artístico. Então isso aqui varia, você pode colocar qualquer um. Então, por exemplo, se eu conseguir terminar, eu achei que tá ok, eu posso partir para uma segunda etapa. Eu posso ir pro... Vou colocar aqui Send to Paint. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo pintar alguma área. Por exemplo, isso aqui, essa logo aqui, eu não quero esse texto. Então eu vou colocar aqui text, logo, watermark. Eu não quero nada disso. Então aqui eu volto aqui, eu coloco -1, ele vai criar qualquer situação aleatória. E aí aqui ele vai editar só isso aqui pra mim. Você vê que ele criou até um fundo de janela aqui. Se eu quiser trocar, eu posso pintar esse fundo todo e tentar trocar a cor do olho dele. Tá vendo? Ele ainda criou. Aí nesse caso a gente pega aqui e coloca 4. Aqui eu tenho bastante coisa, tá? Posso fazer uma abordagem maior. Tem outro vídeo para não ficar grande. Esse aqui já está com 13 minutos. Mais complexa, testando mais esses valores. O que cada um representa. Aí vocês podem deixar nos comentários se vocês querem uma abordagem mais completa. Passando aqui pelo Paint, por cada tópico, fazendo um tutorial mais completo dele. Eu acho que aqui ele já tirou o texto daqui. Eu vou até parar. Quer dizer, deixa ele acabar. Aqui eu tô passando mais uma abordagem mais rápida, né? Então ele já tinha conseguido dessa vez aqui com esse seed, tá vendo? Já não apareceu. Eu consegui remover, então eu vou jogar ele pro Send to Image. Então aqui tem as mesmas configurações. E aí eu posso aumentar simplesmente a resolução dele aqui, 1024 por 1024. Eu vou fazer uma abordagem rápida. Eu quero o batch count um só. Esse denoise aqui, comentando aqui, aproveitando, ele é, quanto maior isso aqui, ele vai usar essa imagem como referência e vai produzir uma nova. Quanto menor esse valor, ele vai produzir uma imagem mais similar a essa aqui. Então, por exemplo, se eu quiser uma nova imagem em relação a essa com uma resolução maior, eu coloco 1024 por 1024 e 025. Ainda tem o CtrlNet aqui que dá para fazer uma miscelânea, dá para puxar bastante coisa, trazer bastante característica interessante, misturar o image to image com o CtrlNet, e você tem
uma coisa completamente nova, então é bem bacana o que dá para ser feito nisso. Aqui nesse caso, então, é basicamente isso. Ele tem a mesma coisa, tá? Só que aí quanto menor esse valor, mais próxima a imagem ele vai gerar da referência, e aí o CFG Scale tem menos efeito. Quanto maior esse valor, o CFG também vai ter efeito aqui, ele vai gerar uma imagem nova, mas baseada na sua. Uma coisa que ele tem um pouco de dificuldade é quando você aumenta muito a resolução, dependendo do que você cria, ele começa a criar duplicidades ou deformações ou aberrações mesmo. Então, às vezes é melhor você criar uma imagem 512 por 512 no Text to Image ou por aqui mesmo. Você joga ela de volta aqui, igual eu fiz para o Send to Image, e manda ele gerar uma com uma resolução menor, que ele vai copiar o máximo de propriedades dessa imagem e vai gerar ela aqui em cima, uma imagem nova, só que com as características dessa. Se eu colocar aqui, por exemplo, gerar esse valor aqui ou mais e colocar 0,25, ele pode criar uns 2, 3 gatos deformados. Colocar aqui tipo 0,75, 0,85, justamente por conta da resolução. Ele carrega micropixels ali. Então, se eu tiver uma imagem fixa do jeito que eu quero e eu reduzir, ele vai gerar uma imagem secundária dentro do que eu especifiquei para ele. Então, você vê que ele já gerou um gato aqui com uma ótima resolução, 1024, um gato bem bonitinho. E aí eu quero fazer um upscale, eu vou jogar para o Send to Extras. Aí eu coloco aqui 4 vezes, ou vou gerar 2 vezes a mais, então ele vai ficar 2048. E aí eu vou colocar o renderizador do upscale. Eu posso configurar 2 aqui, geralmente eu uso só um, eu uso esse Lanxus aqui que ele é melhor, e eu mando ele gerar. Ele vai me gerar uma imagem de 2048 pixels. Você vê que ele consegue uma qualidade muito legal. Bom, essa aqui é uma primeira abordagem rápida. Se vocês chegaram até aqui e quiserem que eu traga a instalação do Stable Diffusion, é só deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça uma abordagem mais completa sobre o ControlNet, sobre algumas opções aqui, não muda muito, tá? Eu gosto basicamente disso. Alguns não são tão bem treinados quanto esse Realistic Vision. O Pruned é o padrão dele, como instala esses checkpoints, como instala o ControlNet, trazer mais essas informações, até a instalação mesmo do Stable Diffusion completa. Eu estou usando uma versão anterior à atual que está lá, eu gosto bastante dessa. Já tem a Automatic, acho que se não me engano é 111, que é fantástica também. Então, se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários aí, por favor, e eu vendo, eu trago para vocês esse tipo de informação. Agradeço a todos, tenham um ótimo dia.